Pai, obrigado por abençoar a aula anterior e agora essa que nós vamos ter para poder terminar o estudo sobre a martiologia, o estudo do pecado, sobre o pecado. E nós queremos que o Senhor abençoe o nosso entendimento e agora nos dê as ferramentas para batalhar contra o pecado, usando esses versículos que nós vamos analisar agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos na apostila, página 9, número 4, o cristão e o pecado. E nós vamos começar em 1 João, capítulo 2. Eu já enfatizei que a tentação vem para nós por Satanás, mas não somente por ele, ok? Aqui o conflito, há 3 coisas que causam o conflito com o pecado. Veja aqui comigo, 1 João, capítulo 2, eu vou ler versículos 15 a 17, mas a ênfase é versículo 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui em versículos 15 e 17, a 16 e 17, ele fala sobre o mundo. E quando nós vemos o mundo no livro de 1 João, o mundo não é o descrente ou os não salvos. Mas não é. Na verdade, é o sistema do mundo, é a sociedade. Eu estava conversando com algumas irmãs aqui agorinha sobre a sociedade. A sociedade vai ter um modo de ensinar, por exemplo, como criar seus filhos. A sociedade em si é secular, não vai incluir a palavra de Deus, não vai incluir uma perspectiva cheia da vontade de Deus. Muitas vezes vai completamente contra. Hoje, a sociedade quer fazer ilegal certas pregações. Por exemplo, se o pastor pregar contra o homossexualismo, há pessoas que querem que esse pregador vá para o presídio por causa disso. Então, existe um sistema chamado o mundo. E esse mundo coloca pressão em nós, nos empurrando para rejeitar certas coisas e especificamente a necessidade de ter Jesus como o nosso Salvador. Esse sistema, quem não percebe isso? Eu me perdoe se eu falar coisas que você não gosta, mas vou falar. Por que toda mulher que anda aqui no Capitão Silvio precisa usar uma calça tão apertada? Não há diferença entre essa calça e tinta? Porque necessita dessa roupa que mostra toda a curva de toda a parte do traseiro e das pernas? Eu preciso saber de tudo que você tem para você poder ajudar seu corpo? Não! Eu não preciso! Eu não quero ver isso! Mas a sociedade diz que a mulher tem que exibir tudo que ela tem. Ela tem que mostrar tudo para ela ser linda. Esse é o sistema do mundo. Não é de Deus. A Bíblia diz que tal cria opressão sexual, porque a pessoa que não pode fazer algo com aquela mulher deseja algo que não deve desejar. É pecado fazer isso. É pecado. Mas o mundo é assim. O mundo é assim. Você não quer ser punido com um bebê, você pode fazer um aborto. Não é bebê, é somente um monte de células, não é um ser humano ainda.
Eu sei que tem coração e cérebro e mãos e pés, mas ignora isso. Pode matar, é melhor. E você pode ter sua vida livre, fazendo coisas com qualquer pessoa, não importa. Esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo fala para deixar seu filho explorar as coisas e você não pode empurrar a religião. Esse é o mundo. Esse é o mundo. E o mundo vai empurrando você a pecar. Sociedade. Você liga a TV, dando para você o desejo de beber, cometer adultério. Hoje há sites na internet que são para você cometer adultério. O alvo do site é arrumar alguém casada para fazer coisas com essa pessoa. Existem sites na internet para fazer isso. Não solteiros procurando solteiros, mas casados procurando outros casados. O mundo existe, é um sistema. Ele enfatiza, se você ama estas coisas, o amor do Pai não existe em você. Não existe em você. Então eu quero tirar de mim toda a forma do mundanismo que existe. Eu não quero isso na minha vida, porque eu amo Jesus. Eu amo meu Salvador. E nós precisamos reconhecer esse mundo. Note o que a Bíblia diz aqui em 1 João 5,19. Diz aqui, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer que se deita no maligno. Então, o mundo é como um porco que vai para a lama sendo o maligno. O mundo gosta do pecado. O mundo enfatiza o pecado. Eu estava esses dias, eu fiquei assustado, chocado. Um novo filme, Os Incríveis 2, no inglês tem palavrão. Se você assistiu no português, você não ouviu. Desenho para criança. Por quê? Por quê? Há valor nisso? É necessário fazer isso? Não existe isso. Na verdade, é porque o mundo jaz no maligno e é contra Deus. Veja comigo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Aqui ele fala sobre adultério, mas não é adultério físico, é adultério espiritual. É quando você deseja mais o mundo do que a Deus. Então, Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então você fica desejando, eu quero ser como essas outras pessoas, eu quero as riquezas, eu quero a roupa, eu quero, sei lá, eu tenho que ser igual, não quero ser diferente. Você é contra Deus por cobiçar essas coisas. É isso que ele está falando. E o mundo fica empurrando, você fica empurrando. Eu percebo isso e eu sou um pastor. Há sempre aquela coisa empurrando a gente. Veja aqui 1 Coríntios capítulo 3. Todas essas referências estão aqui na folha. 1 Coríntios capítulo 3. E aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Vai ser muito legal, eu quero isso, eu vou fazer isso. Eu vou colocar, a gente chama de spacer no inglês, eu acho, mas esse brinco na orelha que vai abrindo e abrindo, eu vi caras assim. E quando você não quiser mais, você vai cortar com tesoura e tirar aquele... O que você vai fazer? Por que você quer estragar
Ou como essas tatuagens que com o tempo vão mudando e você nem percebe o que era. Tipo, tinha, sei lá, Mickey Mouse, né? Tinha aqui, agora com 60 anos de idade, não é nada. Né? E você colocou aqui com 20 anos de idade, ou agora está aqui porque você está com 70 anos de idade. Né? Mas por que você quer fazer isso? Não faz sentido. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Há muita coisa que não faz sentido. Eu me lembro de uns amigas minhas, mulheres, moças da minha escola. Elas queriam ir para as placas na rua mostrando onde você pode e não pode dirigir. E à noite queriam furtar essas placas e levar para a sua casa. Eu lembro, elas queriam tirar uma placa grandona que mostrava onde tinha uma... Na verdade, se você continuasse, você entraria no campo batendo num poste. Dá para morrer, na verdade, não tendo a placa. E elas tiraram, levaram para casa uma placa grandona assim. Isso é estúpido. Estúpido. Por que alguém com 15 anos de idade pensa... Bom, todo mundo fala que fumar maconha estraga a mente, etc. Há muita evidência, cientistas, doutores. Eu acho que eu vou fumar maconha. Você não é louco? Eu acho que eu vou. Meu pai, ele bebe, ele fica agressivo, ele dá tiros em casa, ele vomita no chão às vezes, ele maltrata minha esposa. Eu acho que eu vou beber também, eu acho legal. Legal? É estúpido. Mas é sabedoria do mundo. O mundo, então, existe um conflito por causa do mundo. Agora, a segunda coisa, muitas vezes ignorada, é nossa própria carne. Veja comigo Efésios 2, já estávamos aqui, Efésios 2, versículo 3, diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui os desejos da nossa carne. Os desejos da nossa carne. É incrível o que a carne corrupta deseja às vezes. É incrível. Na verdade, há coisas que eu poderia contar, histórias que eu nem posso contar. Mas a carne deseja coisas loucas. E nós precisamos sempre lembrar, você não precisa de Satanás e não precisa do mundo para você pecar. A própria carne acaba almejando coisas que não são de Deus. E você vai atrás. Quem já fez algo tão estúpido, você queria fazer, mas depois você passou vergonha por fazer? Levanta a mão. Eu também. Porque eu quis. Mas eu quis. Não faz sentido. Há coisas que eu sei que eu fiz na minha vida, só por pensar, eu passo vergonha. Eu passo vergonha. Quem já ficou com tanta raiva? Eu me lembro de uma vez, eu era criança, fiz algo errado, meus pais falaram para mim: João, vai para seu quarto agora, fique no seu quarto. Eu com tanta raiva, eu vou mostrar para eles como eu sou, blá 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 blá. Eu usei o meu cotovelo, tinha um brinquedo no meu, na minha mesa, eu quebrei o brinquedo. Estúpido. Agora eu estou sem o brinquedo, meus pais nem sabem que eu quebrei, mesmo sabendo, eles não brincavam com o brinquedo, mas eu queria mostrar que eu estou com raiva. Mas é coisa louca. E depois, quando eu queria brincar com o brinquedo, não tinha mais, porque eu tinha quebrado. Né? A carne deseja coisa que nem faz sentido. Por que você vai fumar, usar drogas? Posso falar sobre muita outra coisa também. Veja aqui Romanos 7, por favor. A carne, irmãos, a carne. Romanos 7 aqui, versículos 17 a 12. E diz aqui Romanos 7, versículos 17 a 12.
De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está admitindo que ele leva dentro dele a carne, e a carne faz coisas que a própria consciência diz para ele, mas não está certo, está errado isso. Mas eu quero. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui você desejava fazer algo, sabendo que estava errado, e você foi diretamente para aquele pecado, você cometeu sabendo, é pecado, mas eu vou fazer. A carne. Você pode até estar batalhando, mas não quero, você vai pecando. Assim, né? E daí você está com vergonha, você está com aquele sentimento de culpa dentro de você, você vai para Deus pedindo perdão, mas é a carne dentro de você, e é um grande fator da sua vida. Capítulo 8 diz aqui, note que muito importante aqui, Romanos 8, 7 e 8, deve marcar esses versículos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu sei que eu devo ser uma pessoa humilde, mas eu fico irritado com o número de vezes que eu percebo orgulho em mim, soberba. Eu pensando sobre algo que alguém me disse sobre mim. Eu penso sobre algo que eu fiz, que eu acho é bom. E eu fico pensando e cada vez mais em mim, o grande eu. E daí Deus fala para mim que Ele resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. E se eu quiser a graça dEle, eu preciso parar com esse orgulho. Mas está dentro de mim. É tão rápido o orgulho. Sabe quando alguém fala algo sobre você, algo que você faz que é errado, e na hora que fala sobre você você quer brigar. Sabe por quê? Você tem orgulho. Orgulho dentro de você. E você não quer ouvir nada sobre você, a não ser que seja algo positivo, né? Agora, a terceira coisa que traz conflito é o diabo. E vamos ver 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5. Aqui, outra coisa que precisamos manter humildade em nós para combater contra o diabo. A Bíblia diz aqui, em 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos. E versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui, irmãos, uma interpretação errada é achar que Satanás está querendo mexer com o motor do seu carro, ou desligar sua energia em casa. Não, o alvo de Satanás não é complicar sua vida. O alvo de Satanás é levar você a desonrar o nome de Deus. Então ele procura um caminho para devorar, para tragar você com o pecado, para sujar o seu nome diante do mundo, para o mundo falar, esse cara fala que é crente, mas olha a vida desse cara. Você está ouvindo o que ele fala? Ele fala que é crente, mas não paga as contas. Fala que é crente, mas usa palavrão.
Fala que é crente. E quando o mundo não glorifica a Deus por causa da sua vida, dá a maior alegria para Satanás. Ele tem vitória. Tem vitória. Veja comigo aqui Tiago 4:7. Tiago 4:7. E diz aqui, se eu conseguir achar, Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O maior exemplo disso é Lucas 4. Lucas 4. Jesus contra Satanás, usando a palavra de Deus para ter vitória. Mas existe um modo de se sujeitar a Deus, humildade, resistindo às tentações do diabo, e ele vai chegar a um ponto que ele vai fugir de você. Eu não sei, mas pode ser porque por causa dessa fuga que Deus manda uma palavra ou anjos para Satanás ir embora. Eu não sei. Mas eu sei que nós podemos nos sujeitar a Deus, resistindo ao diabo, ele vai fugir de nós. Vai fugir. Mas é algo temporário, porque ele volta. Ele volta, a Bíblia ensina isso. Ele volta. Então precisamos sempre andar em humildade. Agora a provisão. Provisão, como que nós podemos lidar com o mundo, a carne e o diabo? Primeiramente, 2 Timóteo capítulo 3, rapidinho, vou ler bem rápido essas passagens por causa do horário. Aqui, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, a primeira coisa da provisão, a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmãos, nota a ênfase aqui, toda em versículo 16. Versículo 17, perfeito, perfeitamente, toda. Está vendo a ênfase? A Bíblia é suficiente. Você precisa da Bíblia. É bom que você está aqui no estudo bíblico, para aprender a palavra, para lidar com o pecado com mais força, com a força da palavra. Às vezes uma pessoa fala algo para mim, mas a própria palavra de Deus me ajuda a ver. Não, mas não é. Eu posso até desejar fazer aquilo, mas eu vejo os resultados, eu vejo as consequências, a palavra de Deus me mostra que está errado isso, não quero ir para lá, eu não vou. A palavra de Deus nos dá força contra o pecado. Veja Hebreus 4. Hebreus 4, a segunda coisa, a segunda parte da provisão é a intercessão de Cristo. Amém. Hebreus 4, versículos 14 a 16, a intercessão de Cristo. Aqui não é somente a minha oração, eu devo orar, mas também a oração de Cristo por mim, porque Ele me representa como o meu advogado diante do Pai e como o meu sumo sacerdote orando por mim. Diz aqui, Hebreus 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui funciona assim, se você... Na verdade, eu quero mostrar, mas eu vou ter que mostrar também a habitação do Espírito Santo. Aqui, Jesus ora por nós dessa forma. Jesus não simplesmente fala, que pena, o povo está sofrendo lá na terra. Não, é muito mais íntimo. Jesus estava aqui.
Ele sofria com as tentações. Quando você está passando por algo, tipo, eu quero machucar meu marido agorinha, estou querendo machucar ele, ok? Então, uma ideia, uma tentação, estou querendo machucar ele. Eu sei que Jesus nunca casou, não tinha cônjuge, mas ele lidava com muita gente que queria maltratar ele, e maltratava mesmo. E Jesus nunca pecou, mas ele o tempo todo, ele experimentava as tentações. Ele se fez homem, habitou conosco, ele entende as tentações. Então, quando você vai para Jesus e fala, Jesus, eu quero matar essa pessoa, você está com tanta raiva, ele entende, ele compreende, porque ele foi feito na semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8, mas ele não pecou. Então ele compreende as fraquezas, as enfermidades, ele compreende, ele intercede por nós, nós devemos depender dele. Então o versículo 16 diz que devemos chegar com confiança ao trono da graça, ou seja, devemos ir para Deus dizendo, eu sei que o Senhor vai me ouvir, porque Jesus, teu Filho, é meu sumo sacerdote, e ele leva o sangue dele para o Senhor, Pai. Então, ouça minha oração, eu preciso de ajuda contra esse pecado, me ajude, por favor, eu peço misericórdia. Ele ajuda, porque Jesus representa você. E além disso, a terceira coisa, temos a habitação do Espírito de Deus dentro de nós. Então, Efésios 1, vamos para Efésios 1, versículo 13 diz, eu vou começar versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. No momento que você recebe Jesus, crendo nele como seu salvador pessoal, de um coração arrependido, o Espírito Santo entra em você para habitar. E essa presença sela você. Então, versículo 14 diz que ele é o penhor, ou seja, a garantia que você é de Deus. Deus vê o Espírito Santo em você. Você é nascido por ele, de novo. É a marca. Daí, capítulo 4, versículo 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele não vai abandonar a gente e você perde sua salvação, mas se você pecar agora, o Espírito Santo vai ficar triste, porque ele quer operar na sua vida. Então quando você recebe Jesus, a presença de Deus não está simplesmente aqui, como sempre, mas a presença de Deus entra em você para agir, para operar. E você tem ele contigo todo mundo. Agora, você nem tem que fechar os seus olhos, você pode pensar essas palavras. Deus me ajude, eu quero entender esse pastor que está me ensinando. E o Espírito Santo ouve isso. A Bíblia diz em Romanos 8 que ele intercede também por nós. Até quando você nem sabe o que você deve falar na sua oração, ele leva a oração certa para Jesus, que leva para o Pai. Vamos agora para Gálatas 5, versículo 16, falando basicamente a mesma coisa. Gálatas 5, 16 diz, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Deixa-me fazer uma pergunta rapidinho, a gente termina. Quão importante é o Espírito de Deus para você? Talvez você diga, mas pastor, eu sou batista, eu não sou pentecostal. O Espírito Santo não é somente para os pentecostais. O Espírito Santo é para todo crente. Ele habita no crente. E um dos alvos do Espírito de Deus é levar você a não pecar.
Ele faz essa obra dentro do crente. Em vez de ter as obras da carne, você tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, muitas pessoas acham, mas é profetizar, é falar em línguas, é manifestar um milagre. Não, olha aqui, mesma passagem, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. É isso que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Esses são os atributos de Deus. Então Ele quer se manifestar dentro de nós pelo Espírito. É o fruto. Interessante, não diz os frutos, mas fruto. Tipo, Ele quer manifestar tudo em nós. Amor, alegria, etc. Tudo em nós. Então Deus nos dá a Bíblia, a intercessão de Cristo e a habitação do Espírito Santo para a gente lidar com o pecado como crentes. E nós devemos aproveitar essa provisão. E assim termina a Teologia Sistemática 2 sobre antropologia, a martiologia. Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Vamos orar.